Deputado federal Ronaldo Lessa é absolvido do crime de calúnia eleitoral. A vítima manifestou-se nos presentes autos, assegurando que seu sentimento pessoal contra o episódio, em síntese, é de que tudo não passou de uma querela inerente ao calor do debate. João Capiberibe vai poder disputar a eleição para o governo do Amapá. Ao analisar o caso, o ministro Og Fernandes entendeu que não houve má-fé da chapa. Auditoria 1 hora antes da abertura da votação. O que se faz hoje é apenas uma das etapas nesse processo de garantia do cidadão. A Constituição e as mudanças na punição de crimes contra a mulher. Feminicídio é um nome novo para um problema antigo. Olá, boa noite. Boa noite. O deputado federal Ronaldo Lessa foi absolvido hoje em julgamento de um recurso da defesa dele no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele tinha sido condenado pelo crime de calúnia eleitoral contra o ex-governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. A decisão por absolver o parlamentar foi por maioria. E como é que este caso chegou aqui no Supremo? Em 2015, a segunda turma do STF decidiu manter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, que condenou o deputado federal Ronaldo Lessa, pelo crime de calúnia eleitoral. Isso porque, em 2010, durante o período eleitoral, o comitê de campanha dele, que concorria ao governo do estado, foi arrombado e 2 computadores foram furtados, além de outros documentos. Em uma entrevista que foi publicada em um jornal da cidade, Ronaldo Lessa teria dito que o principal suspeito desse crime seria o então governador e também candidato à reeleição, Teotônio Vilela Filho. E contra essa decisão da segunda turma, a defesa de Ronaldo Lessa apresentou os chamados embargos infringentes, que é um tipo de recurso. E foi justamente isso que foi julgado na sessão desta tarde, como vamos ver na reportagem. Na sessão de hoje, o ministro Luiz Fux, relator dos embargos, disse que o STF poderia sim julgar o recurso do parlamentar. Ele argumentou que durante o julgamento, em 2015, estavam presentes 4 dos 5 ministros que compõem a segunda turma. Na época, apenas um dos ministros votou pela absolvição de Lessa, o que para o relator, por causa do quórum, já bastaria para julgar o recurso. O ministro Luiz Fux votou pela absolvição do parlamentar. Ademais, a vítima manifestou-se nos presentes autos, assegurando que seu sentimento pessoal contra o episódio, em síntese, é de que tudo não passou de uma querela inerente ao calor do debate. Por maioria, os ministros decidiram absolver o parlamentar da condenação de 8 meses de detenção que tinham sido convertidos em prestação de serviços à comunidade. Ronaldo Lessa também não vai precisar pagar os 20 dias multas no valor de um salário mínimo para cada dia. Há um gap entre a publicação e a declaração. Efetivamente, o querelado fez a afirmação quando respondeu: quem é responsável pelo furto? É o governo. Ora, está na elementar do tipo específico de calúnia indicar-se quem. Apesar das troca de palavras, da entrevista, o que se deu foi uma discussão em tom elevado ou palavras elevadas na disputa política. Estamos perdendo muito tempo com algo que deveria ser tomado como próprio a disputa eleitoral. Não há por que continuar um litígio se ambas as partes não querem mais litigar. Eu me debrucei sobre o caso e eu concluí também que se impõe o juízo absolutório. Por outro lado, a ministra Carmen Lúcia, revisora da ação penal na segunda turma, disse que o caso foi analisado com os fatos da época que comprovavam o crime. Ela votou para manter a condenação de Ronaldo Lessa e foi acompanhada pelo ministro Celso de Mello. Não acho que se possa ter
todo um processamento, todo um julgamento, com base em fatos que foram estabelecidos, com a atuação do próprio ofendido, juntando documentos, para depois, como a gente sabe que é próprio das elites políticas, hoje estão em atuação oposta, amanhã se compõem. E fico dito pelo não dito, e o Judiciário foi acionado, e o Ministério Público atuou, e não tem nenhuma consequência isso? Foi correta a sentença penal condenatória mantida, proferida em primeiro grau pela Justiça Eleitoral e mantida pela Colenda, segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Uma vez que na questão de fundo se chega ao provimento dos embargos infringentes, com maioria já formada no sentido da absolução, eu vou então acompanhar o relator. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar sobre os outros destaques de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite. Hoje teve matéria penal que foi resolvida e teve tributária também envolvendo IPTU, confere? Exatamente. Foram dois julgamentos realizados na sessão desta tarde de quarta-feira, já que os ministros não fizeram intervalo, considerando que pela manhã vários julgamentos foram realizados. Mas, em matéria tributária, os ministros acabaram decidindo que a Caixa Econômica Federal não tem obrigação de pagar o IPTU que vinha sendo cobrado pelo município de São Vicente, no estado de São Paulo, conforme havia decidido o TRF da terceira região. Toda essa discussão nesse recurso extraordinário de repercussão geral reconhecida envolvia um único tema: imunidade tributária recíproca. O que isso quer dizer? A Constituição determina, no artigo 150, inciso 6, que não é possível que entre os entes federativos, União, Estados, municípios e o Distrito Federal, uns cobrem dos outros impostos quando estiver envolvido patrimônio, bens ou serviços. Aqui no caso específico, a discussão girava em torno de uma execução fiscal que teria sido julgada procedente e confirmada pelo TRF da terceira região, entendendo que a Caixa, que o imóvel o imóvel aqui em questão, ele era a princípio de propriedade da União, mas teria sido adquirido posteriormente pela Caixa Econômica Federal, ainda que no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial, que, segundo o próprio relator, ministro Alexandre de Moraes, teria sido o pai do Minha Casa Minha Vida. Tendo sido adquirido pela Caixa Econômica Federal, ela, enquanto empresa pública proprietária daqueles imóveis, deveria pagar o IPTU e, portanto, sendo empresa pública, não teria aquela imunidade tributária prevista na Constituição, porque uma empresa pública não faria parte desses entes federativos. Mas a decisão do Supremo Tribunal Federal, no plenário de hoje, por maioria, ficando vencido apenas o ministro Marco Aurélio, entendeu que a Caixa Econômica Federal, ela não tinha propriedade desses imóveis, mas apenas gerenciava, administrava o fundo para que esse programa pudesse ser implementado. Então, a Caixa apenas operacionalizava este patrimônio que era da União, que é da União e que, portanto, o município de São Vicente não poderia cobrar o IPTU da União em razão desses imóveis. E, nesse sentido, portanto, acabaram julgando procedente o recurso extraordinário para afastar aquela execução fiscal promovida pelo município de São Vicente, que buscava cobrar da Caixa Econômica o tributo. E, nesse sentido, acabou se aplicando a imunidade tributária, já que resolveram que o patrimônio que vinha sendo executado era um patrimônio da União. Diante da imunidade recíproca, o município não pode tributar a União. Ok, Karina, obrigado. E amanhã, né, você estaria aqui, mas amanhã não tem sessão, né, Karina? Amanhã não haverá sessão, porque hoje foi convocada a extraordinária já realizada pela manhã e agora à tarde, amanhã não tem sessão, a gente se encontra só na próxima terça. Semana que vem a gente se vê então. Combinado, até. E na sessão extraordinária desta manhã, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram inconstitucional uma lei da cidade de Caxias, no Maranhão, que criou uma loteria local. Também julgaram que a competência para legislar sobre consórcios e sorteios é privativa da União. Em outro processo, a Corte julgou uma ação relacionada a centros acadêmicos em universidades. A Lei do Paraná obriga que universidades incentivem e ofereçam espaço para a instalação e atuação de centros e diretórios acadêmicos. Além disso, a legislação incentiva a publicação de jornais e a participação dos estudantes nos conselhos fiscais e consultivos, e o acesso dos representantes dos diretórios acadêmicos às salas de aula e espaços de circulação de estudantes. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino questionava a lei
e pedia que ela fosse declarada inconstitucional. O julgamento foi retomado hoje com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele considerou válida a maioria dos artigos da lei, mas declarou inconstitucional a cobrança de multa em caso de descumprimento por parte das universidades. Ressaltou ainda que a lei deve valer apenas para universidades estaduais. Por ser uma lei estadual, não pode se aplicar ao sistema federal de ensino e entendo que a previsão de multa apenas para as universidades particulares viola a isonomia, além do que eu acho que a previsão de multa recairia, esta sim, na competência federal. O relator ministro Dias Toffoli já havia votado, mas reajustou o voto de acordo com o ministro Barroso. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto dos dois ministros. Este é um tema que, embora seja de cuidado rápido, representa um avanço e uma demonstração da democracia nas escolas. Já o ministro Marco Aurélio julgou toda a lei inconstitucional. A inobservância da repartição constitucional de competências legislativas e materiais implica flagrante desprezo à autonomia política e funcional das entidades federativas. Por maioria de votos, o pedido foi julgado parcialmente procedente, excluindo universidades federais e particulares. Foi declarado inconstitucional o artigo 5º da lei, que determinava o pagamento de multa em caso de descumprimento da legislação. Em outra arguição de descumprimento de preceito fundamental, os ministros do Supremo suspenderam uma decisão da Justiça Trabalhista da Paraíba. Ela bloqueava o dinheiro repassado pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para combate à seca no estado e utilizava os valores para pagamento de verbas trabalhistas de empregados públicos de sociedade de economia mista estadual. João Capiberibe vai poder disputar as eleições para o governo do Amapá. A decisão do TSE permitiu a substituição do candidato a vice-governador, professor Marcos Roberto, do PT, por Andréia Tolentino da Silva, do PSB. A chapa que tem João Alberto Rodrigues Capiberibe como candidato ao governo do Amapá vai poder substituir o candidato a vice-governador após o prazo do dia 17 de setembro. A troca é necessária porque Marcos Roberto Marques da Silva, que era o vice da chapa, é filiado ao PT. O Partido dos Trabalhadores do Amapá teve o demonstrativo de irregularidade de atos partidários negado porque não prestou as contas relativas ao ano de 2015. Assim, não poderia lançar candidatos no estado. Ao analisar o caso, o ministro Og Fernandes entendeu que não houve má-fé da chapa. Segundo o relator da ação no TSE, quando o prazo de substituição de candidato se encerrou 20 dias antes da eleição, havia liminar autorizando a participação do candidato a vice na chapa. Por isso, o ministro Og votou por permitir a substituição agora. A solução jurídica aplicada ao caso, penso, não pode olvidar o resultado inescapável das urnas, nas quais o eleitor depositou seu voto, imbuído da legítima expectativa de poder selecionar, dentre as opções que lhe foram apresentadas pela Justiça Eleitoral, apenas candidatos aptos a exercer o cargo em disputa. O plenário do TSE também determinou o início da propaganda eleitoral no rádio e televisão para o segundo turno, que estava suspensa até o posicionamento da Corte. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu no STF a constitucionalidade do cumprimento da prisão depois da condenação em segunda instância. O documento se refere ao processo de Carlos Ubiratã dos Santos, envolvido na Operação Rodan e acusado de formação de quadrilha e corrupção passiva e ativa. Carlos Ubiratã foi condenado em primeira instância a 32 anos de prisão por envolvimento no esquema de corrupção que desviou mais de 44 milhões de reais do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul. A sentença foi confirmada pela Justiça Federal em segunda instância, mas o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, atendeu ao pedido da defesa e concedeu habeas corpus a Carlos Ubiratã. Segundo o Ministério Público Federal, a decisão contraria a jurisprudência do STF de 2006, que reconhece que o condenado em segunda instância pode iniciar a pena preso, antes mesmo do julgamento de outros recursos. E você vai ver a seguir, a auditoria antes da votação garante eleição mais segura. É realizada antes da abertura da sessão, em urnas sorteadas na véspera do dia da eleição.
das novidades nesta eleição é a auditoria feita 1 hora antes da abertura da votação. É mais uma garantia para a nossa democracia. Primeiro é examinado se o lacre físico, o adesivo impresso pela Casa da Moeda, permanece intacto. Nele ainda deve constar a assinatura do juiz eleitoral da região. Em seguida é verificado o número de identificação da urna. Deve corresponder ao que está nos registros do TRE local. Daí o responsável pelo teste imprime os números sequenciais gerados pela leitura dos programas instalados na urna eletrônica. 1 vírgula a mais ou a menos em qualquer uma das sequências numéricas é um indicativo de fraude. Por último, uma mensagem na tela atesta se houve algum tipo de interferência externa no sistema. Todos os programas instalados devem ser de autoria exclusiva da Justiça Eleitoral. Nesta sessão e em todas as outras onde houve a auditoria em tempo real, os equipamentos foram aprovados. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou em maio de 2018, por unanimidade, a criação da chamada auditoria em tempo real. Ela passou a fazer parte da Resolução 23.550 de 2017, que dispõe sobre a auditoria e fiscalização de todo o sistema eletrônico de votação. É realizada antes da abertura da sessão, em urnas sorteadas na véspera do dia da eleição. O ministro do TSE, Og Fernandes, acompanhou o procedimento em uma das sessões sorteadas para o teste no Distrito Federal. O que se faz hoje é apenas uma das etapas nesse processo de garantia do cidadão da segurança de absoluto respeito ao seu voto. A auditoria deve ser feita na presença do juiz e do promotor eleitoral, do chefe do cartório da região e do presidente da mesa. Os partidos políticos são convidados a acompanhar a auditoria. A Rádio Terra AM deverá pagar a indenização por utilização indevida da marca Tupi. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da empresa que usava o sinal sem autorização da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que tinha o direito de propriedade. Para ter exclusividade sobre o nome de um serviço ou produto ou ainda um logotipo que o identifique, você precisa registrar uma marca que pode ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. Este advogado explica que é preciso estar atento aos critérios para realizar o registro. O que eu preciso observar é se uma empresa não já fez o pedido de registro desse nome ou dessa marca na mesma área de atuação minha. Tá? Então, se eu sou uma empresa prestadora de serviços de segurança, por exemplo, tá? eu pretendo registrar a minha marca e o meu nome, eu preciso ver se nenhuma empresa no mesmo ramo usa o mesmo nome ou se usa um nome semelhante, se não vai haver confusão que possa remeter a isso, tá? Porque nada impede que eu tenha o registro de nomes idênticos ou de marcas parecidas, mas que sejam de serviços distintos. O uso de nome ou marca idêntica em empresas do mesmo ramo pode causar confusão ao consumidor. Com este entendimento, a terceira turma do STJ negou o recurso especial da Rádio Terra AM, que utilizava a marca Tupi, de titularidade da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. A Rádio Carioca recorreu à Justiça, onde alegou que desde 1997 é titular do uso exclusivo da marca Tupi e dos direitos de propriedade em todo o território nacional e que a Rádio Terra, situada em São Paulo, passou a utilizar o sinal sem autorização, o que configura ofensa do direito de propriedade. No decorrer do processo, a Rádio Terra foi condenada a interromper o uso de qualquer nome ou signo que se confundisse com o nome Tupi e com as marcas da Rádio Tupi Super e Rádio Tupi, e ainda a pagar indenização de R$100 mil. A ré recorreu ao STJ, onde questionou o valor da indenização e alegou que a expressão Tupi seria de uso comum e por isso não haveria direito de exclusividade sobre ele. Durante o julgamento do recurso, a ministra Nancy Andrighi lembrou a tese firmada pela segunda sessão do tribunal, de que uma vez concedido o direito de uso exclusivo do sinal, há que se fixar como premissa a validade de tal concessão, considerando os efeitos legais. Por unanimidade, a terceira turma manteve a condenação da Rádio Terra, que não poderá mais usar a marca Tupi e deverá pagar indenização no valor de R$100 mil. E você vai ver a seguir, Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. Todos os feminicídios têm um histórico de violência anterior, né? De violência psicológica, de violência sexual, né? De violência física.
dado assustador. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. Desde 2015, o assassinato de uma mulher por questão de gênero passou a ser considerado crime hediondo. No mês que a Constituição Federal completa 30 anos, veja o que mudou na lei, na reportagem especial de Eveni Araújo. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Nem todas as mulheres têm a chance de pedir socorro. O Brasil é o 5º país do mundo onde mais se mata mulheres, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Só no ano passado foram registrados 1.133 feminicídios, uma média de 3 mortes por dia. Louise, 20 anos, assassinada por um rapaz que não aceitou a rejeição. Vinícius Neres, de 19 anos, envenenou a estudante e depois colocou fogo no corpo dela. Uma perda que a família não consegue superar. É uma luta diária, né? Tanto para mim como para minhas filhas, para minha esposa. Né? Hoje mesmo ela ia para o cemitério, né? Ela vai semanalmente lá, rezar, cuidar do túmulo, olhar. Feminicídio é um nome novo para um problema antigo. Em 2015, o Brasil alterou o Código Penal e incluiu a Lei 13.104, reconhecendo o assassinato de mulheres em função do gênero. Agora, o crime é considerado hediondo, com punição mais severa. A pena mínima é de 12 anos de prisão. Hoje em dia, o feminicídio por si só já é um homicídio qualificado. E daí, porque a gente tem ele como sendo um crime hediondo, a gente já vai ter uma pena maior, no mínimo de 12 anos. A gente já vai ter uma dificuldade maior depois de uma condenação para uma progressão de regime, já entra na regra dos crimes hediondos de 2/5 ou de 3/5, e aí a gente sai da regra normal da Lei de Execuções Penais, e uma série de aplicações incidentais, por exemplo, de normas até mesmo da Lei Maria da Penha. Em 1987, outra morte chocou o país. Thaís Muniz Mendonça, de 19 anos, foi assassinada pelo ex-namorado com 19 facadas no pescoço e um tiro na cabeça. Marcelo Bauer fugiu do país depois do assassinato. 31 anos depois, Bauer foi preso na Alemanha, depois de um acordo internacional entre a justiça brasileira e a alemã. Agora vai cumprir 14 anos de prisão no país europeu. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2017 foram julgados quase 5.000 casos de feminicídio. No mesmo período, as varas de violência doméstica concederam mais de 200.000 medidas protetivas de urgência, 21% a mais do que no ano anterior. Ações de proteção que são importantes para evitar o crime, mas que, segundo o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade de Brasília, não são suficientes. Pode ser que não desencadeie no feminicídio, mas todos os feminicídios têm um histórico de violência anterior, né? De violência psicológica, de violência sexual, né? De violência física, e que quando essas mulheres são atendidas nesse contexto de uma situação inicial, é possível romper o ciclo de violência. Agora, isso depende realmente de política pública. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é Mariana Xavier. Boa noite, Mariana. Conta pra gente quais são as últimas notícias. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, o senador Assirgo Garques, preso por crimes contra o sistema financeiro, vai cumprir pena em uma cela individual aqui na Papuda, na penitenciária do Distrito Federal. Apesar de ser senador com mandato, ele vai cumprir a pena de 4 anos e 6 meses em regime semiaberto com outros detentos, sem regalia nenhuma, seguindo aí a rotina normal da prisão. O político deixou a sede da Polícia Federal em Foz do Iguaçu e chegou aqui em Brasília hoje de manhã.
A transferência foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no último domingo. Agora, já em São Paulo, o Tribunal de Justiça extinguiu o processo que condenou o coronel do Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, a pagar indenização de R$100 mil à família do jornalista Luiz Eduardo Merlino, morto e torturado nos porões de uma unidade militar em 1971. Segundo os desembargadores, o pedido de indenização feito lá em 2010 está prescrito, levando em consideração a anistia dos crimes do regime militar. Já a advogada da família diz que vai recorrer dessa decisão. A gente fecha o giro de hoje com uma notícia lá do Rio de Janeiro. Os traficantes Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Ney da Rocinha e o Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, participaram hoje de uma audiência de instrução e julgamento por videoconferência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A audiência ouviu testemunhas indicadas pelo Ministério Público no processo. Eles dois respondem por participação nos confrontos entre duas facções na favela da Rocinha em setembro do ano passado. Outros 20 acusados no processo estão foragidos e a próxima audiência do caso está marcada para o dia 22 de novembro. Bom, o giro fica por aqui, mas você pode rever todas as matérias exibidas nos jornais da TV Justiça no nosso canal do YouTube, é TV Justiça Oficial. Volto com vocês. Obrigado, Mariana. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, também fica por aqui. Boa noite. Boa noite, a gente se vê novamente amanhã. Até lá. Quero ser o presidente de todos os brasileiros para garantir nossa democracia e os direitos do povo. Basta de ódio, violência e notícias falsas. Queremos sequência de imagens, trabalhadores, nosso estudantes, lema é um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. Queremos a união dos pessoas brasileiros, vestindo faixa uma presidencial pátria mãe gentil que cuide por de todos os cantos do Brasil. filhos e não deixe ninguém para trás, garantindo educação Crianças na e escola. oportunidades. Vamos juntos, todos pelo Brasil. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho.